Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal. No final da tarde do primeiro dia da semana, durante 30 minutos, a nossa proposta é refletir assuntos relacionados à nossa fé católica apostólica romana. Programa Luz da Vida, pela 15ª vez, se debruça sobre o tema do paraíso. Paraíso, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão com a natureza humana terminada a sua breve peregrinação aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte, dedicamos 29 programas, Luz da Vida. Ao tema do juízo, 65, atenção, é isso mesmo, 65 programas. Ao tema do inferno, 28 programas. Ao tema do paraíso, com esse, 15 programas. Continuamos a investigar nas Escrituras textos que tratam, implícita ou explicitamente, do céu, do paraíso. E estamos num livro crucial, nesse sentido, que é o livro que talvez descreva com mais minúcias, ainda que misterioso, ainda que cheio de imagens, ainda que cheio de cifras, de segredos, o livro do Apocalipse. Hoje começa uma etapa extremamente importante desse estudo. Por quê? Porque o capítulo 21 do Apocalipse, o penúltimo capítulo desse último livro da Bíblia, que é também, por isso, o penúltimo capítulo de toda a Bíblia, todo ele trata desse assunto. O novo céu e a nova terra, a glória da Igreja eterna, a Jerusalém Celeste, é um livro que fala em linguagem misteriosa aquilo que Jesus não falou. Jesus fala o suficiente do céu. Já vimos isso nos vários programas que nós dedicamos às palavras de Jesus, às parábolas de Jesus sobre a felicidade sem fim. Remeto você aos programas anteriores. Não vamos mais tratar do assunto Jesus e o céu, porque já tratamos. Mas o Apocalipse traz uma novidade. Esse capítulo que vamos começar a estudar agora, ele descreve detalhes do céu. Não esgota essa realidade, nem poderia. Até porque eu costumo dizer, se a Bíblia explicasse com todos os detalhes essa felicidade sem fim, o que o apóstolo Paulo diz na primeira aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, isso Deus preparou para aqueles que o amam. Se a Bíblia entrasse em detalhes, ninguém queria mais ficar aqui na terra e queria logo ir para o céu. Mas é preciso falar do céu com uma linguagem que seja suficiente para motivar o nosso coração, alegrar a nossa alma, despertá-la para buscar o Senhor, para viver já antecipando o céu aqui na terra. Passarei o meu céu fazendo o bem aqui na terra, diz Santa Teresinha do Menino Jesus. O céu como algo a ser buscado e como a ser vivido e já praticado aqui na terra. Então, com a palavra, o apóstolo João, autor do Evangelho, a minha proposta, como todo esse capítulo que tem 27 versículos, portanto é um capítulo longo, a minha proposta é que nós leiamos versículo por versículo e teçamos alguns comentários sobre essa realidade jubilosa, grandiosa, inefável, razão da nossa esperança. A Bíblia termina, depois de citar isso, lá no capítulo 22, esse é o penúltimo, o 21, Maranatá, Maranatá, ou Maranatá, vem Senhor Jesus, ou o Senhor Jesus vem, venha logo Senhor, porque queremos participar dessa realidade. A minha alma tem sede de Deus e do Deus vivo, diz o salmista, quando eu terei a alegria de ver a face de Deus. O Apocalipse entra em detalhes. Esse capítulo é fundamental no estudo do céu. Vamos então
começar esse estudo. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existia. Novo céu, nova terra. Essa expressão não é novidade do Novo Testamento, já se encontra no Antigo Testamento. Novo. Tudo aquilo que Deus faz, Ele faz para valer. Deus não cria nada para destruir. Se a Bíblia fala de destruição, é no sentido de aniquilamento daquilo que é obra do homem, que é obra do demônio, mas também no sentido de renovação. No tempo de Noé, o mundo não foi destruído, o mundo foi renovado. A criação foi transformada. Aliás, eis que eu faço novas todas as coisas, texto que vai aparecer no versículo 5, é o critério para nós entendermos essa expressão veterotestamentária, eis que eu vi um novo céu e uma nova terra. Céu e terra, Jesus diz, passarão, mas a minha palavra não passará. Quando Jesus diz céus e terra passarão, não significa dizer que céus e terra serão destruídos, deixarão de existir. É até contradição do ponto de vista metafísico, do ponto de vista teológico, que você sustente a tese esdrúxula de que Deus cria alguma coisa para depois voltar atrás. Deus cria algo para depois destruir esse algo. Não faz sentido. Deus entraria em contradição se ele fizesse algo para existir e depois tirasse a existência. Ele não faz isso nem com os demônios, que são anjos maus, anjos decaídos, mas faz parte da natureza angélica a imortalidade. Os anjos não podem morrer. Os anjos não foram criados por Deus para serem destruídos. Deus Todo-Poderoso nem destrói os anjos bons, muito menos os maus, e vice-versa. Portanto, são seres imortais. Nós também temos a imortalidade, o dom da imortalidade, só que a parte da nossa pessoa, do nosso ser, que é um composto substancial de matéria e de espírito, de corpo e de alma, por causa do pecado, nesta aventura humana sujeita ao tempo, o corpo experimenta o fim. O corpo, mas a alma não. E esse corpo está destinado à ressurreição. Sejam os corpos dos eleitos, sejam os corpos dos condenados. Portanto, o corpo, a parte material da nossa pessoa, por causa do pecado, enquanto peregrina no tempo, o corpo experimentará, o corpo vivo, experimentará um fim. Mas na ressurreição, o corpo ressurgirá dos eleitos e dos condenados. Novo céu, nova terra. Expressão enigmática dos profetas para significar a criação vai ser transformada. De alguma forma, as criaturas também materiais, irracionais, a pedra, as árvores, o mar, os céus, o firmamento, as estrelas, tudo aquilo que Deus fez vai ser transformado. O Catecismo da Igreja Católica diz, nós desconhecemos a forma como isso vai acontecer, mas que serão transformados, serão. Como vai ser a cobra nesse novo céu e a nova terra? Nessa eternidade feliz com Deus? Não sabemos. E o leão? E o urso? E o pássaro? E as praias? E as montanhas? Não sabemos, mas tudo vai ser renovado. O céu, a felicidade sem fim,
não vai comportar apenas pessoas humanas ressuscitadas e anjos, vivendo onde? Planando em nuvens, etc. Não, de forma alguma. Novo céu e nova terra, não somente novas pessoas. A renovação, a transformação incluirá também as criaturas que Deus fez, as demais criaturas. Aqui foi criada a imagem e semelhança de Deus, os homens, os anjos, mas também as demais criaturas. E como a Bíblia não fala e a Igreja nunca entrou em detalhes, porque o catecismo da Igreja Católica é: desconhecemos como vai ser isto. Como a Igreja não fala, toda sobriedade é boa. Não devemos avançar e elucubrar, entrar em detalhes em que vai consistir, como serão as demais criaturas que Deus fez e fez para valer, para que elas não fossem destruídas. Desconhecemos. Mas, novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existia. Vai haver um desaparecimento da realidade imaculada pelo pecado e no lugar dela surgirão um novo céu e uma nova terra. Não uma terra mais sujeita a desmoronamentos, a camada de ozônio afetada, a tudo aquilo que a natureza experimenta como consequência da violação do homem, do uso desregrado, do uso irresponsável da natureza, a poluição de rios, de mares, etc., a ocupação irregular, criminosa por vezes, a apropriação que desfigura, que impõe sofrimento, dor e morte às demais criaturas, aos animais, às plantas, aos rios, ao céu, à nossa temperatura, ao ar que nós respiramos, um novo céu e uma nova terra. Desconhecemos como isso vai acontecer. No próximo bloco, não saia daí, nós vamos retomar esse versículo, porque trata da inclusão, ou melhor, da participação de todas as criaturas no céu. O céu é esse conjunto de tudo aquilo que Deus fez, renovado, transformado, purificado, segundo a vontade de Deus, mas renascido, perpassado, purificado, transformado, redimido pela graça de Cristo Jesus, numa felicidade sem fim. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta, se Deus quiser. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, pela 15ª vez, debruçando-se sobre o argumento do paraíso. Paraíso, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que sucederão à nossa breve aventura aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte dedicamos 29 programas, ao tema do juízo 65 programas, ao tema do inferno 28 programas, ao tema do paraíso, com esse 15 programas. Começamos a investigar o famoso capítulo 21 do Apocalipse de São João, que todo ele trata do novo céu e da nova terra, a glória da Igreja eterna, a Jerusalém celeste. É um capítulo que, em linguagem cifrada, em linguagem misteriosa, descreve essa felicidade sem fim. Aquilo que eu, a senhora, o senhor, todos nós, cristãos, desejamos, anelamos, esperamos um dia participar dessa felicidade sem fim, do que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Pois bem, vimos no primeiro bloco o primeiro versículo desse capítulo 21. Vamos repetir e, em cima desse capítulo, desse versículo, é conveniente agora, nesse momento, começarmos a citar e tecer breves comentários de alguns parágrafos do Catecismo da Igreja Católica sobre esse assunto.
a esperança dos céus novos e da terra nova. Expressão que aparece nesse versículo que já foi citado e que vamos repetir agora. Com a palavra, São João, evangelista, vidente, ele vai narrar o que ele viu na ilha de Patmos, para onde ele fugiu quando, perseguida a igreja no tempo do imperador Domiciano, se ausentou de sua diocese para não morrer e lá teve as visões que redundaram na escrita do livro do Apocalipse. No finalzinho do seu livro, eis o que ele vê. Via então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existia. No primeiro bloco, vimos que toda a criação participará da felicidade sem fim, porque Deus não cria nada para destruir. Nem o diabo é destruído por Deus, porque o diabo é criação de Deus. O diabo, portanto, sofrerá eternamente as consequências da sua própria decisão, vivendo sem fim, de forma eterna, a sua escolha de se afastar de Deus e, portanto, um sofrimento que jamais terá fim. Assim como o céu jamais terá fim, creio na vida eterna, a morte eterna, o fogo eterno, o fogo inextinguível, também comprova o desejo de Deus de criar para sempre, de criar para que a criatura exista como expressão do seu amor. Muito bem, disso tratamos no primeiro bloco. Agora vamos evocar a autoridade da Igreja, Catecismo da Igreja Católica, a partir do parágrafo 1042. Vamos até o parágrafo 1050, porque esse estudo ele é crucial. A Igreja, como sempre, sábia, sapientíssima no seu ensinamento, sempre radicado na Escritura e na imutável tradição de 2000 anos de história, eis o ensinamento da Santa Igreja sobre esses novos céus e nova terra. Um novo céu e uma nova terra, Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Com a palavra, a Igreja no seu catecismo. No fim dos tempos, o reino de Deus chegará à sua plenitude. Depois do juízo universal, os justos reinarão para sempre com Cristo, glorificados em corpo e alma, e o próprio universo será renovado. Agora, a citação da Lumen Gentium, documento do Concílio Vaticano II, número 48. Então a Igreja será consumada na glória celeste, quando chegar o tempo da restauração de todas as coisas, e com o gênero humano também o mundo todo, que está intimamente ligado ao homem, e por meio dele atinge sua finalidade, encontrará sua restauração definitiva em Cristo. Os justos reinarão para sempre com Cristo, glorificados em corpo e alma, somente depois do juízo universal. Isso quer dizer que na glória já estão, sem dúvida alguma, os eleitos, os vencedores. Na felicidade sem fim, já estão participando, desde o momento em que partiram na graça de Deus. E os que não necessitaram da purificação no purgatório, já entraram na felicidade sem fim, já desfrutam a partir daquele momento, já passaram a desfrutar e desfrutam da visão beatífica. Já contemplam o Senhor face a face, mas somente a sua alma. Exceção, qual é a única criatura que adentrou no céu ressuscitada? Qual é a única criatura que subiu ao céu em corpo e alma?
Ela é uma exceção. O dogma da assunção dela. Essa criatura já desfruta da felicidade sem fim, ressuscitada. Os outros não. A ressurreição, desfrutar da felicidade sem fim, com o corpo ressuscitado, somente depois do juízo final. Está claro? Ficou claro? A igreja aqui é precisa. E eu ressuscitarei no último dia. Diz Jesus no capítulo 6 do Evangelho segundo João, o discurso na sinagoga de Cafarnaum, a promessa da instituição da Eucaristia. Jesus fala isso várias vezes. E eu ressuscitarei no último dia. A única exceção, repito, é para a bem-aventurada Virgem Maria. Portanto, agora quem está no céu já desfruta da felicidade sem fim. Não escapa a nossa capacidade de compreensão como uma alma pode desfrutar dessa felicidade sem fim. Uma pessoa somente na sua alma possa desfrutar da felicidade sem fim, sem o corpo ressuscitado. Mas essa é a doutrina de Jesus. Mas esse é o ensinamento de Jesus. Se isso não entra na minha cabeça, na sua, daquele investigador, daquele estudioso da Escritura, é ensinamento de Jesus. Eu ressuscitarei no último dia. Eu repito o ensinamento da igreja a respeito disso. Depois do juízo universal, os justos reinarão para sempre com Cristo, glorificados em corpo e alma. Agora, se estão no céu, estão realmente, somente a alma. Ficou claro? Mas a igreja acrescenta, e o próprio universo será renovado. Deus não fez nada para destruir depois. Isso é blasfêmia. Defender que Deus volta atrás, criando e depois destruindo. Me arrependi e tal, vou destruir, não quero mais. Só quero que participem no céu. Os homens. Não. Novo céu e nova terra. Não apenas novos homens e novas mulheres, mas novo céu e nova terra. E o universo será renovado. A criação, como concebida por Deus quando Ele criou o céu e a terra. Lembram que nós recitamos no Credo? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O livro do Gênesis, os capítulos 1º e 2º, e o novo céu e a nova terra. Deus criou tudo bom. E Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom. Primeiro dia, e Deus viu que era bom. Segundo dia, idem. Terceiro dia, quarto, quinto. No sexto dia, depois de criar o homem, e Deus viu que tudo era muito bom. Porque vem de Deus, é bom e é muito bom. Porque vem de Deus, vem para valer, não vem para ser destruído. Novo céu e nova terra. E, finalmente, o texto, e aqui é a novidade, a linguagem da igreja no Concílio Vaticano II. O tempo da restauração de todas as coisas, só na glória celeste, e com o gênero humano também, o mundo todo, é água renovada, é rio renovado, é praia renovada. Aqui, como alagoano, eu devo dizer que no céu haverá praia, tão bonitas como as de Alagoas. Por favor, não fique com raiva de um alagoano falar tão bem das praias da sua terra. Vai ter praia no céu. Acho que tão bonitas como as de Maceió, as de todo o estado de Alagoas, com o devido respeito às demais praias. As demais praias, sim, vai ter. Vai ter cavalo, para você andar se você quiser. Vai ter tartaruga, vai ter peixe. Vai ter pássaro. Vai ter todos os animaizinhos. E aqueles que hoje são uma ameaça para nós, de alguma forma serão transformados. E nenhum deles vai fazer mal a ninguém. Desconhecemos como vai ser essa transformação, que está intimamente ligada ao homem e por meio dele atinge sua finalidade, encontrará sua restauração definitiva em Cristo. Por favor, sonhe com o céu, vislumbre exatamente isto. Todo o universo vai ser transformado. Participaremos
É o nosso grande desejo. Oxalá que Deus tenha compaixão da minha alma e não me permita morrer em pecado mortal, Jesus. Nem aqueles que se confiam em vós, que creem em vós, que recorrem a vós. É o anelo da nossa vida. É a felicidade da qual esperamos participar. Está terminando mais um programa jubiloso. É bom, é gostoso falar do céu. É o final do nosso estudo sobre os noviços. Mas ainda tem muita coisa por aí, por favor. Na próxima semana, no próximo encontro, continuaremos o estudo do Catecismo da Igreja Católica, parágrafo por parágrafo, sobre essa realidade que São João, no capítulo 21 do seu Apocalipse, chama de novo céu e uma nova terra. Um grande abraço para você. Deus cumule de bênçãos a sua vida. Deus faça o seu coração anelar, suspirar como a corça pelas águas eternas, pelos prados eternos, pela felicidade sem fim, pelo paraíso do qual um dia esperamos participar. Até breve, até o próximo domingo, se Deus quiser.